Olá, alunos! Olá, alunas! Olá, professores! Olá, professoras! Este é o primeiro programa do SAI Digital. Dobradinha. Professor Laércio, professor Marlos, nessa botoada. Sempre bem, né? Privilégio, companheiro. Professor Marlos, a ideia... Tema de hoje. A ideia? Não. Primeiro a ideia. Vamos contar. A concepção como nasce, o nascedouro da coisa. O que nós queremos com o sistema de apoio ao ensino? Para os professores e para os alunos. Fundamentar? Rapaziada, meninos, meninas, moços e moças, pensem. Vamos trazer aqui, periodicamente, sempre um tema relevante para o vestibular e para o Enem. Professores, você pode usar isso com o seu aluno em sala. Você pode dizer para o seu aluno assistir em casa. E o tema vai ser tanto pensando nas questões e principalmente na redação. Por isso que está aqui o craque da redação, professor Marlos Geronasso. Laércio, obrigado, companheiro. Nós jogamos pelas pontas, fazemos tabela, volante, seja lá o que for, mas sabe o que interessa? Lateral e tudo mais. Aliás, a da semana foi interessante porque, em relação às canetas. Sim. É uma brincadeira que você fez uma charge especial, Davi Luiz conversando com o Soares, o uruguaio Soares, e pedindo ajuda, porque ele estava fazendo a prova do Enem. Vocês me emprestam umas canetas? Boa. Então é essa atualização que você precisa saber e que precisa estar a par. Por quê? Porque o Exame Nacional do Ensino Médio e os vestibulares, de maneira geral, em todo o território nacional, vivem de situações pontuais, cotidianas e, claro, atualíssimas. E o tema desse primeiro encontro, Laércio, é um tema que tem suscitado sempre uma incompreensão. Não entendi, não sei o que é isso, não sei para que serve, então nós já começamos. Por que agora, né? Por que agora? Veja só, você vai entender como esse tema é importante. Vocês que estão agora, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, que vão fazer vestibular, que vão fazer Enem, nos próximos anos vão estar no mercado de trabalho. Sem dúvida. Interesse de vocês isso. Então, o nosso tema de hoje é justamente terceirização. E o professor Marlos colocou aqui relações trabalhistas. A terceirização que está proposta no Congresso, a LP, a Lei 4.330, vai mexer com a sua vida, com a minha vida, com a vida de todos os nós. Portanto, sem erro, nós vamos encontrar inúmeras questões sobre esse tema em vestibulares, vamos encontrar no Enem e corre-se um risco gigante de ser tema de redação. Perfeito. Pontue conosco 3 situações. Esse é um tema que suscita aspectos sociais de grande relevo. Laércio mencionou muito bem quanto a aplicar-se à sua vida nos próximos anos. Por isso eu preciso que você faça esse tripé conosco. Quando pensar em desenvolvimento textual, eu quero que você escreva para nós agora. Sabe por quê? Porque é fundamental que você acompanhe essa dobradinha sempre com um bloco de anotações. Então você se muna disso, caderno, que você separe para as dobradinhas, sim, que o SAI oportuniza você. Então, vejamos, eu tenho o indivíduo. Este indivíduo, ele é afetado por tudo que está ao seu redor. O indivíduo, a sociedade da qual ele faz parte e o Estado, que agora está legislando e pode legislar em algumas situações contra o próprio indivíduo. Paradoxalmente, ao que se entende por Estado, Estado leia-se o quê, professor Laércio? Governo, nobre amigo. E governo, nesse caso aqui, principalmente o Congresso, né? O Congresso porque Nacional. Ele é o grande... Você tem os 3 poderes e o Congresso é quem discutiu isso. O problema é que, você diz assim, mas há um mês não se falava em terceirização. Em 2014 não se discutia a terceirização. E agora, por que essa história de terceirização? E o que vem a ser atividade meio e a atividade fim. Por isso, a terceirização é um tema que você agora precisa ter, sim, certo domínio. Claro, ponto de partida. Laércio e eu não queremos encerrar a discussão aqui longe disso, certo, mas estabelecer relações para que você tenha uma argumentação que seja minimamente consistente para produzir qualquer tipo de texto. Por quê? Porque nós sabemos que na hora da escrita, claro, na consecução de testes, de questões objetivas, o Laércio mencionou isso, também o tema pode se aplicar, mas é na escrita que você percebe a ausência, a vagueza de informações, os vácuos argumentativos, porque não sabe. E se ele dominar a escrita,
qualquer questão que venha a ser cobrada no Enem ou no vestibular, ele vai matar, porque ele tem domínio do mais difícil. Que é a escrita. E para ele ter uma boa escrita, ele tem que ter um argumento de autoridade. Sem dúvida. O aluno tem que ser capaz, professor, né, chame a atenção do seu aluno, explique para ele o que é argumento de autoridade, e um dos nossos objetivos aqui é trazer este argumento de autoridade, para ajudar tanto o professor quanto o aluno. Por que eu preciso de argumento de autoridade? Porque isso dá ao seu texto fundamentação. Isso faz com que a sua tese, olhando para o Exame Nacional, é você que está nos assistindo agora e quer fazer o Enem 2015, está se preparando robustamente para fazer o Enem 2015, inscrições a caminho, enfim, datas, isso ou aquilo. Ora, uma problemática enorme que surge quando se escreve para o Exame Nacional é que nós temos duas competências que requerem do indivíduo essa fundamentação, essa argumentação. Ele não tem, porque ele não sabe o que é argumento de autoridade e não sabe o que é argumento de prova concreta. A autoridade, qualquer pessoa, qualquer é o termo inapropriado, mas o indivíduo com notório saber reconhecido sobre o tema, sobre o assunto. Isso que o professor Marlos está falando é de uma pessoa que corrige a redação do Enem, é de alguém que conhece, que tem argumento de autoridade para falar, porque... Como corretor. Como corretor, isso é importante. Mas vamos começar a mostrar para o nosso aluno, porque você já provocou antes, onde surge isso? Como é que isso vai surgir? Reginaldo, coloca na tela para mim esse texto aí, ó. Você pode até chamar o professor de história para começar a discutir. Por que o professor de história? Porque esta lei, a 4.330, está relacionado a um tema lá de Getúlio Vargas há 72 anos, que se passou quando, no dia 1º de maio de 1943, lá no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, não era nem um Vasco e Flamengo, nem um Vasco e Fluminense, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, foi assinado o decreto 5.452, que criou, olha só, eu coloquei aqui em letras diferentes, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Então, 72 anos depois... A CLT, justamente, ela rege as relações trabalhistas e esse é o ponto em que você tem a interação do empregador com o empregado. Então, nesse caso, o indivíduo e a sociedade. Ele estará inserido numa pequena sociedade que é o seu local laborativo, é o seu local de trabalho. E você citava bem, né? Só apontando aqui, meu amigo, você citou muito bem isso. A argumentação vai trabalhar com as humanidades. Então, quando o professor Laércio mencionou o aspecto histórico, a argumentação histórica é essencial. A argumentação sociológica também. A argumentação filosófica, idem. E a geopolítica. Porque é esse cabedal de conhecimentos, é essa bagagem que o próprio Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares querem. Querem por quê? O que o vestibular quer? O que o exame quer? Conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Isso não é frase de para-choque de caminhão. Né? Não. Isso não é frase de para-choque de caminhão, não. Conhecimento, não. Isso é a aplicabilidade. É você dizendo assim, puxa, eu preciso ter essa fundamentação. Por quê? Porque eu quero acessar o ensino superior. E é claro, nosso colega docente, você, nosso colega docente, um abraço especial, acompanhe isso com o seu aluno, fazendo também essa interação e, é claro, pontuando as nossas humanidades. Ajuda muito, né, Laércio? Olha só, como que era, qual que eu tô aqui? Vamos lá. Como que era antes as relações de trabalho, antes do CLT? Você falou. Era caso de polícia. Sim. Era caso de polícia. Uma briga entre patrões e empregados. É impressionante que só tem 70 anos as nossas leis. Pessoal, tem que lembrar também, só ver com o pessoal de história, que a Revolução Industrial tem 250 anos. Justamente. E pontual em alguns países da Europa. O Brasil até então não fez Revolução Industrial. Mas como? O Brasil é um dos mais industrializados do mundo. Nós temos indústrias, mas não inventamos a indústria. 72 anos completa, então, em 2015, a CLT e surge, coloca lá, por favor, Reginaldo, na tela, a próxima, que é essa aqui, ó. Que é justamente você tem que gravar isso e aparecer PL, você sabe que é um projeto de lei, né? Não é lei, projeto de lei. Está em discussão e nós temos que participar, uma questão de cidadania. Quem foi o autor disso? Temos que saber, porque nós votamos. Não é questão de fazer propaganda contra ou a favor. Temos que saber que foi o deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, e que
tem esse projeto que diz o seguinte: nós precisamos regulamentar a terceirização no país e permitir que coloquei em vermelho ali, ó, a terceirização trabalha com esta ideia: toda e qualquer atividade. Não é mais uma parte das atividades. A partir da 4.330, se for aprovado, se passar, toda e qualquer atividade será terceirizada. E é possível. Vamos entender de forma análoga, uma analogia simplista. Você vai a um estabelecimento comercial, vai, por exemplo, a um banco, e existem os seguranças que estão ali, que não são da empresa. Vamos citar bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, enfim, bancos particulares, bancos públicos, certo? Existem esses agentes da segurança. Eles são funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Bradesco e Itaú? Não são. Eles são terceirizados, é um serviço terceirizado. Por quê? Porque essa é uma atividade meio. Então eu começo O caixa é a atividade fim. Sim, eu começo a entender que a terceirização, ela já existe para as atividades meio. Mas a terceirização que traz esse projeto, e é um projeto antigo, compreenda, não é uma coisa que surgiu agora, é um projeto, ele já tem 10 anos, projeto de lei tem mais de 10 anos. Então esse projeto de lei quer que ele salientou muito bem ali, colocando em vermelho na apresentação, toda a função, então não será mais atividade meio, não é uma separação. Será atividade fim. Então na atividade fim, o caixa, o motorista do ônibus, o piloto do avião, o professor do colégio. Então é claro que isso mexe com as relações trabalhistas, porque as empresas contratantes desses funcionários, que serão as terceirizadoras, elas não precisarão ter tantas responsabilidades trabalhistas. Se alguém vai dizer assim, mas isso é bom para o empresário, porque o empresário, com essa ausência de tantas responsabilidades, ele pode não só gerar mais emprego e ter uma lucratividade. Essa é uma leitura que se faz, fato. E tenho aqui a impressão de que isso foi o motivador do deputado Sandro Mabel, lá atrás, do PMDB de Goiás, ao propor isso. Porém, como ficam as relações trabalhistas e as garantias históricas do trabalhador diante da terceirização, quando ele poderá ter um salário menor e com trabalhar mais e com menos garantia. Olha que complicador. Então você tem várias facetas para olhar. E sempre é importante, o vestibular cobra de você um texto dissertativo argumentativo. O Exame Nacional cobra um texto dissertativo argumentativo. É necessário que você pondere, mas que a sua tese tenha uma face. Se favorável, se compreendendo que a terceirização pode ser promotora de um processo de modernização do país, das relações trabalhistas, é isso que apregam os defensores, modernizar as relações trabalhistas, ou se isso, na verdade, pode ser um dos grandes fundamentos de desconstrução das relações trabalhistas no Brasil, arduamente garantidas ao longo de décadas. Pessoal, vamos entender uma coisa, ninguém é contra o empresário, ninguém quer que o empresário... A gente quer que eu sou adepto de Adam Smith, eu quero que o empresário fique mais rico, contrate mais empregados e pague melhor ainda os seus empregados e que todo mundo fique rico para poder comprar mais e gastar mais. Esse é um procedimento, só que ainda em termos de Brasil, nós vivemos uma situação, lembra da música Capitalismo Selvagem, assim se propaga, tem que ser repensado. Tem uma coisa, tem um grupo contra e tem um grupo a favor. Vamos mostrar esses dois para que o nosso aluno possa pensar no texto? Nessa mesma linha, né? Justamente essa ponderação, para que você reflita na construção do seu pensamento também e na estrutura do texto. Vamos trabalhar com a seguinte situação. Se a universidade para a qual você deseja fazer vestibular ou o Exame Nacional requerem textos entre 20 a 30 linhas, quando forem do gênero, é o normal, né? 20, do gênero dissertativo, argumentativo, trabalhe com 4 parágrafos. Vamos pensar nessa estrutura de 4 parágrafos. A introdução no primeiro, a apresentação, tem que ser feita a apresentação. Enquanto o Laércio falava... Essa apresentação faz o histórico daí. Sim, busca as relações históricas e você pode buscar também outros componentes que podem apresentar o assunto e mostrar ao corretor que você tem domínio do tema. Perfeito. Depois vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é o nosso recheio. 2 parágrafos.
Normalmente 5 a 8 linhas para cada parágrafo. Isso é normal, pode haver uma ponderação aqui e acolá. Só não exagere. Não faça parágrafos com 10 e não faça parágrafos com 4 linhas. Isso não é de bom tom. Mas no desenvolvimento você pode rechear com outras situações. Por exemplo, veja, 2 filmes, Laércio. Os 2 filmes você gosta e também sempre protagoniza. Para você anotar aí, por isso anotações. Tempos modernos. Fantástico. Tempos modernos. Pense nas relações trabalhistas. Observe carinhosamente o processo de industrialização. Pode ser citado. Pode citar, porque esse filme é referencial. Sim. E na mesma linha, olha que interessante, histórias cruzadas. Fantástico. Olhe com carinho as relações trabalhistas, claro, na sociedade norte-americana, sim, fazendo essa ponderação, mas na qual as domésticas negras não podiam sequer usar o banheiro das casas dos seus patrões brancos. Cuidava das crianças brancas, a mulher negra, mas não podia usar o banheiro. Algumas amamentavam as crianças, mas não podia usar o banheiro. Veja, curiosidade, para pensar e ponderar, então, como argumentos que você pode utilizar no seu texto no desenvolvimento. E o 4º parágrafo qual é? É o parágrafo do fechamento, da conclusão. Se for no exame nacional, você propõe algo para a sociedade. Se não for o Enem, se for no vestibular, você apenas fecha o texto, mas mostrando o quê? Esses 2 lados que o Laércio vai apresentar agora. Vamos lá, coloca lá, Reginaldo, por favor. Por que os sindicatos são contra? Então você pode congelar aí para você anotar a imagem, a possibilidade de ter isso na internet. Os sindicatos são contra porque eles entendem que é uma precarização. O termo é bem usado, use o termo pode citar isso do trabalho. Como o próprio desenho do Simpsons mostrou, o trabalho vai ficar precarizado. Por quê? Segundo os sindicatos, olha o que acontece. Deixa eu passar aqui para a próxima tela. Vai para nós, isto. Já chegando aí, lá, tá ali. O próximo já apresenta ali para nós. Então, venha para cá um pouquinho, Reginaldo, e nessa mesma situação, o que é importante? Montou a estrutura do texto, está trabalhando com a estrutura do texto. Observe esse tripé. Quando você desloca o indivíduo, ele é afetado porque ele será precarizado. A sociedade pode ganhar ou perder de maneira geral nesse contexto porque houve uma atuação do governo. E especialmente agora, a atuação é do legislativo. Por quê? Porque é um projeto de lei. Para se transformar em lei, esse projeto terá que ser aprovado na Câmara, 513 deputados federais, depois sobe para o Senado, depois de 2, 3 discussões, aprovado só para o Senado com 81 senadores, depois que senadores e deputados federais e o Congresso aprovou, vai para a sanção presidencial. Aí não é mais o poder legislativo, o poder passa a ser o executivo, que fará a chancela, sancionará a lei ou vetará. Se a presidência da República vetar, a terceirização volta para o legislativo, que poderá manter o veto ou derrubar o veto e promulgar a lei sem a sanção presidencial. Ok, depois que o professor Marlos me salvou, vamos lá, voltemos aqui, coloca lá, precarização. E o que os sindicatos estão dizendo? Que os terceirizados recebem mais de 1/4 a menos. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Pense no ano. Pense também faz falta no ano. Calcula aqui, tem uma jornada de 7% a mais. Está aí uma das brigas. E também, olha só o tempo de serviço. Só 2 anos e meio, 2,6, enquanto os outros trabalhadores diretos ficam 5,8. E olha o que acontece. Os empresários defendem porque eles dizem que é uma tendência mundial. Muito bem, é uma tendência mundial, mas já mostramos a discussão que existe no próprio Estados Unidos. Não adianta eu comparar o Brasil com a África do Sul, com o Paraguai, ou com a Argentina. Nós temos que comparar tamanhos parecidos de grandezas, de população. E são relações trabalhistas diferenciadas. Sim. Historicamente, aí vamos voltar à história que você pontuava há pouco. Eu preciso colocar mais um ponto aqui, Deixa eu ir lá, Reginaldo, este aqui, chegando. Olha só, abaixo os salários. Olha esse gráfico da Carta Capital. Como é que funciona? Olha que interessante, 8% apenas do pessoal que tem os seus direitos garantidos, né? Ganham em torno de R$ 4.300 ou acima de R$ 4.300. Mas ninguém nos terceirizados ganha este valor. Veja que entre 3.271 até 4.360, 10%. Nos terceirizados, ninguém. Aí,
4% daquele pessoal que ganha de R$ 2.181 a R$ 3.270, 17%. E perceba que a coisa daí vai aumentando para 12% quem ganha entre R$ 1.600 e R$ 2.180, 36% quem ganha de R$ 1.091 até R$ 1.635, que dá 23%. O grande número aqui, ó, é uma pirâmide invertida. Uma pirâmide invertida. Se invertesse a pirâmide, diria que ela Você vai ver que o terceirizado, a regra de hoje, são os que ganham menos. E aí, importantíssimo, o professor Laércio traz isso, eu preciso que você sempre se atenha à fonte. Qual é a fonte? Não vai citar algo por citar. Não vale o achismo, né? Não vale. Achou, leva para casa, é teu. Falávamos de argumento de autoridade. O que o professor Laércio acaba de mostrar é o argumento de prova concreta. O que é o argumento de prova concreta? Anote aí em seu material: dados, números, índices, estatísticas. Isso corresponde, desde que tenha a fonte. Isso corresponde ao dado concreto. Veja só, você não precisa concordar conosco. Não. Você pode discordar e tem que discordar. De repente você tem uma outra fonte que diz que são completamente diferentes desses nossos dados. Uma outra análise. Pode citar. É importante isso. Você precisa ter esta garantia. Tem uma autoridade que me diz, estou me baseando nela. Agora, a partir disso, tomo uma decisão. Precisa dominar esse assunto, ter conhecimento desse assunto, que afeta agora o seu desenvolvimento educacional, estudantil, em preparação para vestibulares e Enem, mas afeta a sua vida também. Olha a importância. Tem que saber. Só a primeira. É só o primeiro encontro. Professores, alunos, mandem para nós sugestões. Sim, a gente vai trabalhar, é importante isso. Qual é a sua agonia? O que você quer trabalhar, o que você acha importante? De que maneira podemos, nessa dobradinha, discutir? Trabalhando aí. É o primeiro só de muitos que virá periodicamente. Você está com o Sai Digital. Obrigado. Fechamos? 100%. Dobradinha. Até a próxima.